E aí, você acha que fazer projetos no SketchUp é coisa de engenheiro? Ou só para arquiteto? Ou para pessoas que já trabalham com isso há anos? Não, você é capaz de fazer, eu sempre falo isso. Então esse aqui, ó, é um projeto que eu estou fazendo da cozinha da minha mãe. O que eu faço aqui? Eu crio pastas separando cada item aqui, para ficar mais fácil a explicação. Então, essa largura aqui eu mantenho, conforme está no projeto. Às vezes pode ser um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, não tem um problema. E aqui também essa dimensão aqui, ó, que é o comprimento total, ok, da bancada daqui, e aqui também, para você entender o espaço que você tem. E um outro ponto que é a altura aonde essa bancada já foi instalada, ou seja, do final da bancada aqui até o piso embaixo, ok? Que está dando 790 milímetros, 79 centímetros. Wagner Dutra aqui, WD Planejados, mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo eu quero agradecer você por estar dedicando um pouco do seu tempo para visualizar os vídeos. Você dá um like aí, ajuda bastante, porque o YouTube vai entender que o conteúdo está ajudando as pessoas. Você se inscreve no canal, isso ajuda bastante também. Futuramente eu tenho a intenção de fazer uns projetos sociais. A gente está aqui nesse mundo para ajudar um ao outro, né? Se você apresentar para o seu cliente com essa perspectiva aqui, eu tenho certeza que o seu cliente vai ficar muito satisfeito. Ao contrário de alguns marceneiros que ainda fazem um esboço de papel. Isso aí não é muito legal, porque o cliente ele não vai te valorizar como um profissional, porque isso aqui é um trabalho de artista. Você é um artista. Aqui eu estou considerando colocar um puxador. Geralmente o que eu faço? Eu não coloco o puxador aqui já no programa, porque às vezes o cliente decide um puxador de última hora e você já projetou. Então você já mandou cortar, você já fez tudo, você vai perder aquele material. Então eu projeto com a madeira, com MDF, e aí depois eu trabalho a frente de acabamento de cada gaveta ou báscula diretamente na serra, que aí fica mais fácil para mim, ok? Então aqui, o que eu olho? Olha, eu sempre deixo aqui, ó, mais ou menos 5 milímetros, ok? De distância, que é da parte da saia da pedra até o puxador, que aqui no caso está sendo a madeira, né? Essa é a folga principal da abertura aqui. E daqui, que é o 5, a limitação até aqui, também em torno de 5 milímetros. Ah, mas por que você faz esse recuo de 5 milímetros? Justamente para quando se cair água aqui, olha, ela não vai pingar, tá vendo aí? Em cima do MDF. Esse detalhe é super importante. Às vezes eu vejo alguns móveis projetados que ficam até para fora e aí rapidamente a água começa a cair, incha o MDF e perde o material. Então esse é um ponto. Aqui nas laterais do móvel, que é essas duas peças aqui, ó, bem pequenininhas aqui no canto de acabamento, tanto aqui quanto cá, olha aí, ó, eu deixo mais ou menos uns 50 milímetros. Quando você vai cortar e enviar isso para a madeireira, os programas, por exemplo, o Corte Cloud, que a gente vai ver isso depois, eles não permitem cortar menos de 70 milímetros, ok? Então, se eu tirar ele aqui agora e tirar o do gaveteiro também, nós temos uma folga aqui ao lado. Vou tirar essa pedra também, essa parede aí também. Tá vendo aí? Por que eu deixo essa folga aqui também? Justamente para poder fazer o acabamento final na casa do cliente. Ao invés de fazer, conforme eu já errei, projetos assim, de fazer o móvel aproveitando toda a extensão do ambiente da pessoa. E aí quando eu cheguei lá, como o MDF ele nunca é 15 milímetros exatamente, ele sempre é 15, alguma coisa, geralmente é 15,40 ou 35, então, ou seja, ele vai ficar maior. E aos poucos, de milímetro em milímetro, no final, esse móvel vai passar daquela medida que você pegou no local. E aí o móvel ficou maior em um dos casos que eu fiz. Ou seja, eu tive que trazer um módulo inteiro, trabalhar um módulo inteiro
até conseguir colocar lá. Então hoje, aprendendo com os colegas aqui, né, do YouTube, eu também passei a adotar a questão de ter uma folga na lateral. O cliente nem percebe isso, porque ele acha isso até bacana, né, porque esteticamente fica bonito. E um ponto que eu falei no vídeo sobre detalhes de projeto, que eu vou deixar no final para você entender bem, muito cuidado com a extensão total da chapa. Eu falei isso no vídeo lá, ok? Dá uma conferida. A gente vai desenvolver cada módulo desse aqui separado, o passo a passo de como eu faço. Aí um vídeo vai ajudar a complementar o outro no entendimento, ok? Essa parte aqui também é um detalhe que eu observo demais. Outro ponto, antes de eu falar deste, eu sempre calculo o espaçamento entre uma porta e outra, ou uma gaveta e outra, com 3 milímetros de folga. Por que 3 milímetros? Como o MDF é maior, na hora que você estiver regulando, ele vai ficar com a fita um pouquinho menos de 3 milímetros. Vai ficar muito bonito. Se o vídeo está te ajudando de alguma forma, não esquece de dar o like aí e se inscreve no canal. Nosso canal vai ficar muito grande. Você é o principal responsável pelo crescimento desse canal. Eu só estou aqui transmitindo um pouco de conhecimento e ajudando você com alguma dúvida que você tem. E deixa nos comentários também, talvez eu estou falando de alguma forma que está sendo confusa ou de alguma forma que não está te ajudando, eu vou ter a satisfação em ajudar você. E um detalhe também, eu vou deixar o link com este projeto aí, caso você queira abrir esse projeto, já vai estar todo configurado com os comandos, conforme está aqui, tá vendo? Olha, com os comandos que eu já deixo, de abertura. Aí se você quiser aprender um pouco mais sobre componentes dinâmicos e coisa do tipo, né? Tá vendo? Tudo já configurado. E aqui embaixo eu tenho essa pedra, que é o rodapé, que eu costumo deixar para na hora que tiver tudo pronto, o móvel, o cliente ele vai comprar a pedra e colocar, tá vendo? Fica bem bacana. Eu acho melhor fazer dessa forma, ok? Até porque o cliente ele precisa fazer a manutenção, né, da casa dele, limpeza. E aí o pano, quando encosta aqui, ele não vai danificar nada no MDF. Se você deixar diretamente só o MDF vai inchar e vai estragar, beleza? Então eu vou tirar esse rodapé aqui, ó. Essa parte inferior é a base niveladora para poder nivelar o móvel, ok? Olha, então ela é solta, tá vendo? Eu deixo a altura dessa base com 70 milímetros. Claro que ela vai ter uma regulagem com o pezinho para deixar ela nivelada no local. E outro detalhe super importante, que eu deixo 65 milímetros dessa distância partindo daqui, ok? Do final da base niveladora até essa extremidade aqui, ó, do módulo em si, com 65 milímetros. Por que você tem que observar esse detalhe aí? Justamente porque na hora que a pessoa estiver lavando vasilha, o pé dele ou dela vai entrar aqui debaixo e aí não vai bater, porque se você não projetar dessa forma e deixar tipo assim, ou seja, toda vez que a pessoa for dar manutenção, limpar a vasilha ou fazer alguma coisa, ele vai bater o pé aí. E aí ele vai ficar muito nervoso porque você não projetou certo, ok? Eu sempre gosto de fazer o projeto do móvel de forma organizada, ou seja, eu vou criando as pastas aqui ao lado no SketchUp como folders. Se eu venho aqui e pego a bancada, eu tenho a separação da bancada por completo. Então, o que eu faço aqui? Ó? Se eu quero ver todo o móvel depois, eu vou ocultar a bancada, tá vendo aí? Ó? Então eu consigo ter uma noção do móvel por completo. Ó. Cada módulo desse, eu consigo separar ele por aqui. Ó. O porta-temperos, que está aí, separado. Aqui é o módulo do gaveteiro, que está aqui ao lado. O módulo da báscula e o porta-temperos, igual eu expliquei. Então, tá aí, olha, a base niveladora
entendeu? Vai ser montada, né, primeiro no local, e aí depois vão aparecendo o restante dos módulos. Olha como que fica aí, olha, por baixo, tá vendo? Como ele vai estar faceando na parte frontal, essa parte que tá esse vazio aqui, ó, não tem problema nenhum. E outro detalhe também, projeto de cozinha não se usa fundo, ok? Para evitar acúmulo de insetos e aqui atrás do módulo. Então, na parte inferior da bancada, o ideal é que tenha cerâmica instalada aqui. Eu até coloquei uma parede configurada como parede cerâmica, tá vendo aí? Então aqui na parte inferior tem cerâmica e o móvel vai apoiar aqui. Eu espero que você esteja conseguindo aprender um pouquinho com os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo dos anos. Eu já estou trabalhando com marcenaria desde 2016. No próximo vídeo sobre a playlist deste armário de cozinha do projeto da minha mãe, eu vou mostrar como que eu faço a explosão individual de cada módulo para poder detalhar e enviar o plano de corte separado dentro do Corte Cloud, que é o software que eu utilizo online. Algumas madeireiras utilizam esse software. Eu desafio você a fazer um módulo aí para sua esposa ou para sua mãe, tá de presente um móvel assim. Você vai ver quão gratificante é presentear alguém, ou talvez presentear você mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Acredito em você, pois eu acredito.